Ela está pesquisando um novo comportamento sexual de alto risco entre os homens. Bareback, que seria costas despidas, né? Ou bunda nua, sei lá. E vou conversar com a Maria Cristina Martins, por favor. Maria Cristina. Pois não, Ju. Como é que surgiu? Qual é a sua formação? Você é sexóloga, psicóloga? Eu sou psicóloga formada pela PUC do Rio de Janeiro. Aí eu fiz especialização em sexualidade humana pela Faculdade de Educação da Unicamp, uma pós-graduação. Sim. E aí foi através da minha prática clínica, Ju, como eu também sou psicóloga clínica, tendo consultório, além de outros problemas importantes, como depressão, transtornos ansiosos, estresse, uma série de coisas, eu via que temas sexuais eram sempre recorrentes. Sim. Então, eu sempre pesquisei, aí que eu fui me aprofundar na questão da sexualidade humana, que é um universo vastíssimo, né? E que não é só aquilo que é dito que é normal, como é pregado pelas normas socioculturais, e que existem muitas outras coisas, formas de se alcançar o prazer e até de formas transgressoras. E foi nisso que eu comecei, então, a minha área de pesquisa, que eu apresentei uma monografia no final do curso da especialização na Unicamp, que foi até apresentado no Congresso Mundial de Sexologia em Paris, que foi uma coisa meio inédita, que seria Mulheres Americanas e Infidelidade Virtual, que foi apresentado com a Maria Virginia Grassi, que foi na época minha orientadora. Aí apresentei também um trabalho sobre ditas sexualidades desviantes, que seriam práticas sadomasoquistas, que seriam perversão a direito à diferença, e acabei nessa investigação toda através da internet, entrando em contato com esse grupo, com essa nova ideologia ou prática, como suicida, uma prática ligeiramente suicida, né? Suicida. Você falou em infidelidade através da internet? Sim. É considerada infidelidade? Depende do contexto. Por exemplo, eu tentei fazer aqui no Brasil e eu não tive sucesso. Entrei como pesquisadora aqui nos sites da UOL, de chats de conversa entre adultos, de sexo, enfim. Aí as pessoas não levaram a sério. Então chegava uma situação que eles perguntavam, olha, eu sou pesquisadora, eu gostaria de fazer... perguntar a vocês, o que vocês acham que sexo virtual é traição? Ou não, por quê? Porque a noção da infidelidade, da traição, Jô, ela varia muito, né? Por exemplo, que a infidelidade para você pode não ser infidelidade para mim e para outras pessoas. Aí na questão, eles ficavam, não tem nada a ver, imagine, algumas pessoas falaram, não é infidelidade nada, precisa ter contato com o corpo, com o físico, precisa transar. Ao passo, então, que aí eu passei para o ICQ, que é aquele programa de mensagens instantâneas, e eu fiquei online e conversei com várias mulheres americanas. Deixei no Random lá, que era um mecanismo específico, para que entrassem comigo mulheres acima de 21 anos que estivessem interessadas em participar dessa pesquisa, né, não importando o estado civil. E se elas consideravam fazendo essa pergunta? E elas consideram? Olha, a maioria, 58%, considera que sim. Agora, é curioso, pelo seguinte, no Brasil não leva nem a sério uma pesquisa dessa. Né? Não, dizer, imagina, a internet, isso não é... Pô, isso não se deve, talvez, à formação puritana do americano? Sim, é óbvio. Né? Aquela coisa anglo-saxônica puritana que veio com Mayflower, que foi para lá com os Quakers, etc. e tal, aonde o sexo tem toda uma conotação assim do sujo, do demônio, do sujo, etc. É aquela formação vitoriana, né, Jô? Então você vê que a sociedade americana, ela tem assim uns paradoxos, muita coisa, porque você vê comportamentos sexuais assim extremamente esdrúxulos e ao mesmo tempo são muito reprimidos. Mas, por exemplo, a mulher que trai pela internet, ou seja, ela começa a escrever, né? E ela começa a se excitar com o que a pessoa está escrevendo para ela, é isso? Sim. E aí ela tem um orgasmo. Aí é a mulher ou o homem. Não, eu estou falando especificamente. Da mulher, né? Tem um orgasmo. Ela fica com sentimento de culpa por causa disso? Ela acha que está atraindo? Não, nem todas. Por exemplo, nessa pesquisa que foi feita... Não, mas alguma chega a ficar... Com sentimento de culpa, fica, mas depois. Porque ela pensa que só de estar fantasiando, apesar de não estar tendo contato físico ou uma troca de fluidos corporais com outra pessoa, só o fato de fantasiar com alguém seria pecado.
seria, você estaria traindo. Quer dizer, De certa forma, mas se fosse não deixa de sobre ser, esse né? ponto, todo mundo fantasia, então todo mundo trai. Tem até a história de uma mulher que entra no banheiro e encontra o marido se masturbando. E Exatamente. ele falou, meu amor, eu estava pensando em você. Logo não havia traição. Não, porque Né? nesse Porque era uma contexto masturbação não. pensando na própria. Na própria. Mentira Não entendo. dele. Estava olhando a evidentemente. Playboy ali, É. vendo uma revista de... Claro. Agora, vamos para o negócio do bareback, Pois não. que é um sexo anal sem camisinha, sem Sim. proteção nenhuma. Sem proteção nenhuma. Esse comportamento, começou a ser divulgado nos Estados Unidos, na Europa, inclusive ele já está sendo objeto de estudos lá de pesquisadores, inclusive de organizações civis ligadas ao estudo da sexualidade, à prevenção das DST/AIDS, né? E tem gerado polêmica até dentro da própria comunidade gay lá. Mas é só entre os gays, porque bareback... Não, quer eu dizer, diria para você que seria uma prática entre homens que fazem sexo com homens, porque é um grupo, um subgrupo da comunidade gay. Seria leviano generalizar isso para toda uma orientação sexual de Não, gays sei não. e É porque bissexuais. você fala em um subgrupo, claro, não é? É um subgrupo. Não é uma coisa generalizada, evidentemente. Porque é uma coisa que tem um componente autodestrutivo grande. Né? Autodestrutivo, sim. Mas você fala também em bissexual. Bissexuais. E Bom, eu gostaria muito que você me esclarecesse o seguinte. O bissexual é o homossexual, preferencialmente homossexual, que também transa com mulher? Ou é um sujeito que transa só com mulher, de vez em quando ele transa com homem? O que é mais comum? seria, olha, Jô, eu diria que seriam as duas coisas. Por exemplo, o homossexual, que ele, devido à discriminação social, aquela dificuldade toda em assumir a própria sexualidade, a própria orientação sexual que difere da majoritária, que é a heterossexual, ele muitas vezes ele deixa isso dentro dele, ele não se revela, ele não aceita. Claro. Inclusive, ele pode até desenvolver, o que é muito comum em pessoas que têm comportamentos autodestrutivos, as pesquisas apontam isso, a homofobia internalizada, o que seria? As pessoas que vivem num ambiente que é hostil a pessoas homossexuais, elas acabam internalizando de uma forma inconsciente esses sentimentos. E elas acabam se direcionando para atitudes de... A autoestima delas se torna baixíssimas, entram em depressão. E quando a pessoa está em depressão, Jô, ela não tem desesperança na vida, ela não tem reforço positivo, ela vê o futuro como uma coisa muito vaga, ela não acha que a vida vale a pena. Então, aí, até se engajar em um comportamento, para ela... não significa nada. Mas o bissexual, desculpa, para terminar a colocação, há homens que se identificam como heterossexuais fazendo isso. Então, pode ser o caso de serem bissexuais, como podem também ser gays, que não tendo a coragem de ter assumido a sua própria homossexualidade e forçados por uma pressão social, familiar, etc., religiosa, né? Porque muitos também têm problemas religiosos. Não são todos gays, porque existe uma falácia, já sabe que as pessoas que transam muito são muito bem resolvidas com a parte sexual. E isso não sempre necessariamente é verdade. Então, poderia se dar esses dois casos. Como é que são as festas dessas pessoas? Pelos relatos que eu consegui, aliás, eu entrei em contato com várias pessoas, que é um grupo muito fechado, não é... Eu, como sendo mulher, para mim foi mais difícil, mas eu fui procurada por um praticante de bareback e ele me... Lá nos Estados Unidos? Não, aqui... Já tem no Brasil? Já tem no Brasil. Que eu fui fuçando, eu fui olhando, fui pesquisando. Lá nos Estados Unidos tem uma série de sites, inclusive eles colocam sorologia positiva, status sorológico de cada um. Então tem aqueles que querem realmente se infectar pelo vírus do HIV. Tem os que querem? Querem se infectar pelo vírus do HIV, eles se sentem pessoas assim. Mas você vê, por exemplo, eu vi um depoimento que me deixou chocada, de uma rede canadense fez um documentário, a questão aqui, foi em 2002, com 3 rapazes lá. E esse rapaz, especificamente, ele estava procurando deliberadamente se contaminar. E ele veio a público... E para quê? Dizia para quê? Porque ele dizia que, pelo menos, ele não tinha muita esperança de viver muito, ele não tinha família.